Fala pessoal, houve um momento na Europa em que houve uma extraordinária reunião de gênios, tanto nas artes quanto na literatura, na filosofia e nas ciências. Foi o chamado Renascimento Cultural ou Renascença. Esse movimento ocorreu na Europa no final da Idade Média e início da Idade Moderna, mais ou menos entre os anos 1400 e 1600. Nasceu na Itália, em cidades comercialmente ricas como Florença, Pisa, Veneza, Gênova e também em Roma, e depois se espalhou para outros países europeus. Esse momento é muito fascinante na história da Europa e do Ocidente. O Renascimento foi o resgate e a revalorização dos valores da cultura clássica greco-romana. Naquele momento, a Europa passava por uma época de transição de ideias, novas formas de pensar. E é interessante nós lembrarmos aqui algumas características do Renascimento, lá naquela transição, da Idade Média para a Idade Moderna. O Renascimento, os artistas do Renascimento criticavam o poder da igreja, criticavam a mentalidade teocêntrica, criticavam o monopólio cultural do clero católico sobre a sociedade. Mas eles pregavam o quê? Os renascentistas pregavam essencialmente três coisas fundamentais que você deve anotar. Primeiro, o antropocentrismo, o homem no centro da sociedade, da interpretação do mundo. Ou seja, o homem foi criado por Deus com capacidades criadoras, sendo capaz de criar coisas novas como se fosse um pequeno Deus. Segundo, o racionalismo, a capacidade racional do ser humano, do homem, em criar, em explorar, em experimentar, em inovar. E terceiro, como dissemos no começo, o humanismo, a revalorização da cultura clássica, da Grécia e Roma antigas nesse momento histórico. Portanto, o Renascimento ou Renascença é a transição da Idade Média para a Idade Moderna entre os séculos XIV e XVI, que marcou profundamente o comportamento e o pensamento do homem europeu naquele período. Alguns gênios do Renascimento italiano, por exemplo, foram Donatello, Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, e fora da Europa, Camões em Portugal, Cervantes na Espanha, Copérnico na Polônia e William Shakespeare na Inglaterra. Renascimento ou Renascença. Abraços pedagógicos.